A EGEA é a maior empresa privada de saneamento básico hoje no Brasil. Até o final do ano a gente espera atender mais de 30 milhões de brasileiros com serviços de água e esgoto em 13 estados. Então é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, né? Podemos dizer em termos de pessoas atendidas, né? O que para nós é uma honra, mas também é uma grande responsabilidade. Bom, nós temos muitos desafios, né? Começa pelo próprio saneamento básico, né? Nós temos um país ainda que não tem água potável para 35 milhões de pessoas. Isso equivale à população do Canadá. Então, e esgoto, 100 milhões de pessoas no Brasil, quase metade da população não tem coleta de esgoto ainda. Então, se a gente dividir o mundo em duas partes, o Brasil está na parte pior em saneamento. Então, é um desafio do Brasil, né? Levar saneamento básico. O básico explica, né? Porque é a primeira infraestrutura que deveria chegar nas moradias, né? E a gente ainda tem essa distância tão grande para os países desenvolvidos que resolveram isso há 50 anos atrás. Então a EGEA faz parte da solução desse grande problema nacional, né? E a EGEA tem contribuído muito porque ela tem crescido muito. Então quanto mais ela cresce, mais brasileiros ela atende, mais brasileiros ela tira dessa situação incômoda de não ter saneamento, né? Que é um item tão importante para as famílias, para a saúde, para as crianças, enfim. Quando a gente faz um recorte de quem não tem saneamento básico no Brasil, principalmente são os mais pobres. Por quê? Porque normalmente eles moram mais afastados, ou eles moram nas periferias, ou eles moram em favelas, em áreas irregulares, né? Então quem mais percebe a falta de saneamento são os mais pobres, porque eles convivem mais perto com o esgoto, principalmente com o esgoto. Então essas pessoas deveriam ser prioritárias, né? E essa é a visão que a EGEA tem. Que eu não recebia mais visita na minha sala porque o mau cheiro era terrível, entendeu? Parecia assim que era dentro da minha casa. Eu tinha até vergonha de receber visitas. Estou gostando do que estão fazendo, porque eu acho que é para o nosso bem, porque os dejetos do banheiro caía tudo debaixo da casa. Então agora não, eu estou sentindo a melhoria, estou gostando, eu creio que vai haver coisa melhor ainda. Vai melhorar mais. É um desafio não só social, porque essas pessoas precisam, mas é um desafio técnico também. É um trabalho que a empresa precisa colocar muito foco, né? Isso que é bacana na EGEA, né? Ela decidiu atender essas pessoas com prioridade e está criando metodologias para fazer com que isso aconteça. Como é o caso lá só em Manaus, para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de milhares de famílias que agora têm tarifa social. São 100 mil famílias, gente honesta, que trabalha, que estuda e que busca uma vida digna. Agora a gente tem comprovante de residência, tem água limpa na torneira que a gente pode contar sempre e tudo isso faz grande diferença na nossa vida. São mais de 500 mil pessoas lá com tarifa social. Por quê? Porque a gente sabe que essa população não tem condição de pagar o que uma pessoa de uma área nobre tem. Então a gente tem que entender a situação dessas pessoas, encaixar isso no custo que a família pode pagar, para que a empresa receba pelo investimento, mas para que a pessoa também se beneficie daquele sistema, porque não adianta, você levou a água lá, levou o esgoto, mas a pessoa não conectou a casa porque não pode pagar, ela vai continuar no gato, ela vai continuar muitas vezes usando água suja, jogando esgoto em lugar irregular, e é isso que não se quer, né? Essa equação é fundamental, porque nós já atendemos mais de 1.700.000 pessoas com tarifa social. Então, quer dizer, isso também é uma questão financeira. Isso precisa estar na equação financeira da empresa quando leva esse serviço. E para a empresa é bom por quê? Porque aquela pessoa entra na base de clientes, então a gente sabe que ela existe, a gente entrega uma conta de água para ela, que é um documento fundamental, que muitas famílias, a gente pergunta assim, por que mais você está feliz? Ela fala, porque agora eu tenho uma conta de água. Ela não fala da água e não fala do esgoto, ela fala da conta de água, porque agora eu posso abrir um crediário, eu posso fazer um empréstimo no banco, meu filho pode mandar o currículo para uma empresa porque tem um CEP. São coisas que para nós, que nascemos em áreas onde isso já era normal, a gente nem imagina. O que a gente percebe no dia a dia
falando com os moradores, com os líderes comunitários, é que você transforma completamente aquela comunidade. É outro mundo. Pessoas com 60 anos que nunca tinham tomado um banho de chuveiro. Eu estou com 62 anos, eu moro aqui. Tomava banho de caneco, aí eu pegava aqui para tomar banho lá dentro, no balde. Nunca tive um chuveiro. A gente tem que encarar essa realidade. Então a EGEA tem esse olhar muito... Isso nos motiva muito, entendeu? E isso a gente tenta passar para os 12 mil colaboradores. Eles não estão lá para chegar às 8 horas da manhã, bater o cartão e de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde vai embora. Não, a gente gera desenvolvimento, a gente gera prosperidade. O nosso trabalho é muito bacana a gente trabalhar numa empresa que transforma para o bem a sociedade todo dia. Hoje, cada morador desse bairro, por mais humilde que seja a sua casa, por mais distante, por mais que seja uma área de risco, por mais que seja dentro do Igarapé, ela está recebendo água potável, água tratada, fornecida pela Água de Manaus. Hoje eu posso dizer que eu tenho um comprovante de residência, né? Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Cuidar do planeta e das pessoas. É assim que a gente usa a nossa energia. Afinal, um mundo melhor é reflexo das nossas atitudes. Com transparência e responsabilidade, buscamos a sustentabilidade em tudo que fazemos. Sabemos que mais do que qualquer promessa, o que vale é o exemplo. E se depender da gente, você sempre terá alguém com quem contar. Vamos agir juntos. O que aprendemos durante nossa jornada até aqui? Aprendemos que um futuro cada vez mais verde começa quando se faz muito além da obrigação. Aprendemos que com pequenas mudanças nos nossos hábitos, podemos reutilizar nossas embalagens. Aprendemos que é possível produzir mais cerveja com menos água, porque cada gota conta. Que a energia que nos move pode ser mais sustentável. E que só pode ensinar quem nunca para de aprender. Olá a todos e a todas, vamos começar mais um talk do nosso mês ESG aqui na Exame. E para falar sobre o papel do mercado financeiro no avanço da agenda ESG, eu tenho aqui comigo hoje a Marina Albuquerque, analista de investimentos sustentáveis e de impacto no BTG Pactual. Tudo bem, Marina? Tudo Muito bom, obrigada. Thalita? Luísa de Vasconcelos, Head de Negócios ESG no Itaú BBA. Obrigada, Luísa. E Fred Demariz, Head de ESG no UBS BB da América Latina. Tudo bem, Fred? Oi, Thalita. Fred, eu queria começar com você para a gente entender quais são as principais possibilidades para as empresas quando falamos de finanças sustentáveis. Perfeito. Primeiro, agradecendo pelo convite, a Exame, a você, Thalita. Prazer estar aqui para representar o setor financeiro junto com as minhas colegas aqui.
Acho que é bom voltar um pouco atrás. A gente está com mais ou menos 15 anos de aniversário, né? Quando a gente pensa no mercado de finanças sustentáveis. Quando a gente pensa na primeira emissão de um Climate Bond, na época chamava Climate Bond, em 2007, era uma coisa muito inovadora, muito desconhecida, tanto que ela foi lançada pelo Banco Mundial. Não era nenhuma empresa, nem um banco que fez, foi uma instituição, né, quase governamental. Desde então, o mercado evoluiu muito, cresceu muito. O recorde de emissões foi atingido em 2021, então, há 2 anos atrás, com mais de $1 trilhão de emissões novas. Aqui eu estou falando de emissão, não do balanço, né? Então, né, em 15 anos ou em 13 anos, esse mercado cresceu bastante, alcançou basicamente todos os países, todos os setores. Então, é uma evolução que é muito interessante quando a gente pensa na história do setor financeiro. Quando a gente pensa que uma coisa muito marcante é que começou com setores muito ligados a clima, a temática verde, energia renovável. E ao longo do tempo você vê que todos os setores se implicaram, né, fizeram um dever de casa para poder fazer emissões de títulos rotulados ESG. E aqui nessa parte estou falando da parte de dívida, na parte de finanças sustentáveis. Obviamente finanças é muito mais que só renda fixa, mas na parte de dívida é a parte que a gente acompanha com muito carinho, até porque ela está mais organizada, né, mais clara no mercado. Tem basicamente 2 instrumentos, né, que o mercado usa na parte de renda fixa. A primeira tem a ver com o uso de recursos. Então o emissor, a empresa, ela levanta dinheiro no mercado. Esse dinheiro vai ser usado para alguns projetos pré-definidos. Aí que vem tudo que a gente chama dos famosos green bonds, né? Títulos verdes, títulos sociais, sustentáveis. E outro guarda-chuva, e a gente vai entrar mais no detalhe depois, durante o nosso talk, o outro guarda-chuva ele tem a ver com Sustainability Linked. Então, tudo que é emissões atreladas a metas ESG. E aí o interessante para o emissor é que o dinheiro não é carimbado, vamos dizer, ele não precisa ser alocado para projetos, mas a empresa se compromete como um todo a fazer esses avanços, né, de sustentabilidade. Então aqui, né, eu olho um pouco a renda fixa. Acho que é legal talvez deixar, né, pincelado é que tem outros mercados também que estão olhando a parte sustentável. De novo, não é só dívida, não é só renda fixa. Tem toda uma discussão de renda variável que está crescendo, né? As bolsas mundiais estão olhando para criar uma categoria, né, de green equity, ou seja, renda variável verde, para as empresas que se encaixam nessa definição. Mas tem também tudo que tem a ver com o mercado de carbono. Então, finanças sustentáveis, acho que é legal lembrar que é mais do que renda fixa, mas renda fixa tem seguido um percurso de crescimento muito forte. Perfeito, muito obrigada, Fred. E, Luísa, olhando então para o mercado de dívidas rotuladas ESG, o que uma empresa precisa para emitir uma dívida sustentável? Perfeito, vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Thalita, aqui para Exame, aqui é o Fred e a Marina. Como o Fred bem pontuou, a gente tem 2 grandes estruturas, né, de dívida ESG. Então, a primeira seria vinculada a um uso de recurso definido, que pode ser verde, social ou uma combinação dos dois, que a gente chama de sustentável. Ou você pode ter um título vinculado a metas. E, obviamente, o requisito em cada um dos casos ele é diferente. Então, quando a companhia está pensando em emitir uma dívida, a primeira coisa é pensar aonde ela está nessa jornada. Porque os títulos que têm um uso de recurso definido, eu tenderia a dizer que eles são mais simples, porque você só vai olhar o uso que vai ser dado àquele dinheiro. Então, se for um uso que possa ser enquadrado em alguma das categorias pré-definidas que sejam consideradas verdes ou social, você consegue fazer, independente de como a companhia está ao longo dessa jornada. Então, alguns exemplos: eficiência energética, energia renovável, transporte limpo. Isso você pode carimbar, qualquer pessoa poderia, qualquer empresa. Agora, quando a gente está falando de uma estrutura vinculada a metas, um pouco mais complexo, porque nesse caso você precisa que a companhia tenha uma estratégia de negócio, uma estratégia de sustentabilidade, essas 2 coisas vão ter que convergir. E quando elas convergem, surgem as metas, que são transversais dentro da organização e que vão ser relacionadas a questões ambientais, a questões sociais, questões de governança. Então, aí a gente fala, por exemplo, de metas vinculadas à redução de gases de efeito estufa, a gente fala de metas de diversidade. E, obviamente, para você conseguir bater essas metas, não é uma área da companhia, né? Você vai precisar de um esforço quase que conjunto.
Então, é muito comum a gente ver que empresas que têm uma maturidade maior na temática de sustentabilidade, ou até na própria pauta ESG, né, que envolve governança, envolve parte social, elas podem caminhar por essa segunda parte. Mas eu acho que o que é comum nos dois é que a oportunidade ela existe para qualquer emissor de dívida. E aí, obviamente, dependendo da maturidade desse emissor dentro da agenda, ele vai poder acessar mais ou menos produtos, né? Então, eu tenderia a dizer que o primeiro passo é você identificar essa oportunidade. Feito isso, existem hoje, principalmente no mercado de capitais, algumas regras que são usadas para guiar e que são internacionalmente reconhecidas. As principais foram feitas pela ICMA, que é a International Capital Markets Association, e a gente também teve elas sendo adequadas para a realidade do Brasil dentro de um guia que foi publicado pela Ambima. Até eu e Fred, e o time do BTG, participamos dessa construção. Além disso, você tem também o Loan Market Association. Então, para o que não for de mercado de capital, mas continuar sendo dívida, por exemplo, dívida bancária, estaria dentro dessas regras. E essas regras convergem bastante, tá? Obviamente, tem um detalhe ou outro que é mais particular à realidade brasileira ou de algum outro país, por exemplo, a União Europeia tem a taxonomia deles, mas, de certa forma, são convergentes. Feito isso, o que a gente faz? A gente faz um approach com as empresas para entender também sobre a perspectiva de risco, como elas estão. Porque não adianta nada você olhar a oportunidade sem olhar o risco junto. A gente quer, obviamente, que essas duas coisas andem juntas. Então, até num exemplo mais puxado, a gente não gostaria de dar um dinheiro para investir em energia renovável para uma companhia que possa ter um indício de trabalho escravo, por exemplo. Então, você tem que fazer essa visão holística para garantir que aquela empresa específica pode acessar essa dívida. E aí, feita essa avaliação de risco, a gente fala, legal, todos os requisitos estão cumpridos. Normalmente, a gente tem alguns agentes de mercado que participam desse processo também. Por exemplo, os pareceristas, né, que a gente chama de SPO, Second Party Opinion Provider, que é a empresa que vai analisar tudo isso e vai ver a convergência do que a companhia está sugerindo naquela dívida ou naquela estrutura de captação, para ver se isso está ou não de acordo com as regras internacionais. Você tem basicamente duas formas de fazer dívida ESG. Uma é você fazer uma captação on-off, né, aquela específica que vai estar enquadrada, ou você pode usar um instrumento guarda-chuva, que é normalmente materializado num framework, em que você coloca todos os requisitos da captação e aí você tira um parecer no framework. E a companhia pode usar aquilo em diversas captações que sejam feitas. Quando essa parte de finança sustentável já está muito integrada com a estratégia da companhia, esse costuma ser o caso. Mas não tem uma preferência, os dois são possíveis e funcionam super bem. Então, isso é um pouquinho do que a gente conseguiria ver nesse desenvolvimento aí da parte de finanças. Muito obrigada, Luísa. E, Marina, quais as vantagens de fazer esse tipo de dívida, né? De emitir uma dívida sustentável? Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigada aí para meus colegas, a Thalita pelo convite, a Exame. Acho que o principal feedback que a gente recebe dos clientes e o que a gente enxerga realmente acontecendo é a questão de integração ESG dentro da companhia. Então, a Luísa já antecipou bastante disso, no sentido de, a partir do momento que a companhia ela busca fazer uma captação voltada para projetos com impacto ambiental ou social, ou fazer algum tipo de comprometimento com metas ESG, não é uma pessoa que vai focar naquela atividade, mas a empresa inteira ela tem que estar convergindo para isso. Então, a partir do momento que você tem metas que vêm de um conselho para a companhia perseguir, você tem todas as áreas envolvidas direta e indiretamente que vão ter que trabalhar para perseguir essas métricas, que vão estar envolvidas no acompanhamento, na mudança de política, na estratégia da companhia. E mesma coisa voltada para os projetos, né? Então, eu não vou ter um projeto isolado que tem algum tipo de impacto social positivo com outras questões dentro da companhia que aí são um pouco antagônicas, são um pouco contraditórias na perspectiva ESG. Então, a gente ouve muito dos nossos clientes que isso já é um pontapé inicial, você ajuda a mudar a estratégia e o mindset da própria companhia, né? E aí, o que a gente espera, o que a gente vê, acredita, é tudo caminhando junto na mesma direção. Então, acho que essa é a principal oportunidade, a principal vantagem da companhia. E tem também a questão de posicionamento da marca da empresa no setor ou perante as concorrentes. Então, hoje a gente vê que tem diversos setores aparecendo, né? Então, cada vez mais a finança sustentável ela pode ser acessada por diversos setores, não só aqueles mais óbvios que foram os iniciais, então, de energia renovável, por exemplo. E aí, hoje, alguns players fazem parte desse mercado, mas futuramente a gente
percebe que aquela empresa de determinado setor que não estiver fazendo uma emissão rotulada, talvez ele seja questionado, né, do porquê não, se todos os outros concorrentes estão fazendo. Então, o que ele tem de diferente que não é enquadrável, talvez? Isso pode levantar aí uma bandeira vermelha, um questionamento do investidor, de toda a cadeia aí, envolvida no processo, dos clientes e tudo mais. Então, a gente acha que esse movimento você vai fazer com que as companhias, né, avancem cada vez mais na agenda internamente e o cliente final ele vai sempre demandar isso, e aquele que não estiver em linha, não estiver se posicionando dessa maneira, pode aí questionar, pode levantar uma bandeira vermelha. Obrigada, Marina. E, Fred, a gente ouve muito falar, né, que esse mercado de dívida tem um potencial grande de crescimento, e a gente falou um pouquinho aqui das vantagens, mas existem barreiras ainda que impeçam esse crescimento? Que barreiras são essas? É muito importante pensar, né, nessas travas, nessas barreiras. O potencial primeiro existe, eu acho que isso é um consenso. A gente vê nos últimos anos um crescimento muito forte. A gente vê que nos últimos 2, 3 anos teve uma aceleração muito relevante do mercado e das empresas. E aí a gente pode falar um pouco de vários stakeholders, né? Várias entidades, seja o regulador, seja os consumidores também, os funcionários dentro das empresas. Você tem uma receita aí com várias entidades se movimentando nessa direção de ter mais ESG, mais sustentabilidade para simplificar. Governança sendo a base de tudo, obviamente. Mas dito isso, né, esse movimento muito positivo, dito isso, quando você olha emissões de renda fixa, né, comparado com o total, com um bolo completo, a gente está falando de um nicho, de uma porção que representa menos 5%. Então, obviamente, isso demora, né? As emissões aceleram, mas você ainda tem um estoque, né, para renovar, mas isso não explica tudo. A gente precisa, de fato, ultrapassar algumas barreiras. Primeira barreira, eu acho que tanto a Marina quanto a Luísa colocaram, né, essa barreira do lado do emissor. A gente escuta muito os nossos clientes uma vontade, né? Eles falam, olha, a gente sabe que temos que fazer, por vários motivos, a gente quer fazer, a gente não sabe como começar. O que seria o primeiro passo dessa jornada? E acho que todo mundo já, né, talvez abusa um pouco da palavra de jornada, mas de fato é uma coisa que você começa e você nunca chega no resultado final, né? A gente sabe que tem várias subtemáticas dentro do ESG. Então, do lado do emissor, da companhia, da empresa que vai acessar o mercado, você tem que integrar, né, o ESG, como as colegas comentaram, o ESG dentro da operação. E uma coisa que a gente sempre, né, reforça, a empresa ela precisa ser sustentável economicamente, financeiramente, né? Se a empresa não estiver bem, ela não vai conseguir implementar o ESG. Então, o ESG ele tem que se equilibrar, o gestor, o dono, o conselheiro, e a discussão em volta do ESG, ela seniorizou bastante, ela já está chegando no conselho, no C-level, como a gente fala. Eles têm que equilibrar essas demandas, não dá para atacar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente sempre tenta focar nos temas mais materiais. Então, esse é o primeiro desafio, da companhia da porta para dentro. Mas tem outros desafios, eu acho que até o desafio dos intermediários financeiros, dos bancos, dos pareceristas, dos reguladores, tem que padronizar também. Não deveria ser nenhum bicho de 7 cabeças. Deveria ser alguma coisa que qualquer companhia de qualquer porte, de qualquer tamanho, qualquer setor, consiga implementar com integridade, com qualidade, obviamente, mas deveria ser algo que também a gente precisa facilitar um pouco esse acesso. E o terceiro desafio que eu vejo, aí completando, né, emissor, intermediário, o investidor. Então, o investidor brasileiro, ele ficou, né, ele é cada vez mais sofisticado. Você vê a grande maioria das assets dos investidores com questionários mais específicos de ESG, né, o chamado due diligence. Isso não existia há 5 anos atrás, já é uma prática comum para todos hoje. Mas, dito isso, a gente tem que perguntar, né, se o investidor quer tanto um título verde ou social, será que isso não deveria se refletir no preço que ele paga ainda? Isso a gente vê isso no mercado europeu. Um título verde, ele tem um spread, ele tem uma taxa que é inferior a um título que não seria verde no mesmo setor, numa empresa comparável, obviamente. No mercado brasileiro ainda não é tão óbvio ver essa diferença. Então, isso é uma coisa que acho que todos os elementos vão ter que continuar a evoluir. Mas uma coisa que deixa bastante conforto, né, além dessas barreiras,
a minha convicção é que o Brasil tem muitos setores, muitas soluções extremamente interessantes no quesito ESG, seja de energia, né, eletrificação da sociedade, seja agronegócio sustentável. Tem vários setores que o Brasil é um exemplo global. Então, o Brasil pode ser uma solução também para uma lógica de transição para uma economia de baixo carbono. Então, existem barreiras, mas eu sempre gosto de pensar também no lado positivo. Perfeito. E Marina, o Fred começou a falar um pouquinho de Brasil. Como esse mercado tem evoluído aqui? Legal, tá. Bom, o mercado como um todo, né, global, ele tem evoluído, acho que a ritmo acelerado faz um tempo. Então, esse ano a gente já chegou à marca dos 4 trilhões, né, em termos de volume. Acho que é mais um marco aí muito relevante para o mercado. E apesar de a gente ter visto uma contração no ano passado, então comparando ano de 2021 contra 2022, teve uma queda no total de emissões em termos de volume, no mercado local a gente notou um movimento diferente, né? As emissões feitas no mercado local por emissores brasileiros teve um crescimento de aproximadamente 15%, o que mostra que aqui a gente está nesse ritmo aí de education, de ter novos entrantes no mercado, então novos players, não só setores, mas em 2022, cerca de 80 novos emissores, em 2021, cerca de 80 novos emissores, em 2022, mais 50. Então, tem muita gente querendo participar, né, se preparando, se educando e acessando, né, nós, bancos, para entender como é que dá esse primeiro passo. Então, a gente vê uma preocupação dessas empresas em entrar nesse mercado, muito se ouve falar, lá fora é realmente muito mais amadurecido, e aí a gente tenta trazer isso para cá, trazendo para os nossos clientes essa oportunidade. E acho que na mesma direção, cada vez mais a gente vê empresas fazendo comprometimentos com metas ESG, seja só voltada para a emissão, para pegada de carbono, emissão de gases de efeito estufa, mas também tangenciando outros tópicos, né, de ESG. Quanto mais comprometimento a gente vê, essa necessidade de você financiar os projetos que vão levar, né, a essas metas, ou as próprias metas já são um comprometimento vinculado a uma possível dívida, a gente vê que tem mais gente participando desse mercado. Então, totalmente em linha com o que a gente observa do crescimento de número de emissores, no volume de emissões aqui no Brasil, no mercado local, que geralmente são, né, empresas um pouco menores, um pouco menos maduras, que ainda não acessam o mercado global, mercado offshore, mas aqui dentro eles conseguem ganhar espaço, ganhar expertise para ir se desenvolvendo e, eventualmente, também fazer uma captação lá fora e de volume maior, então. Muito obrigada, Marina. Luísa, pegando esse gancho de Brasil, né, de mercado brasileiro, a gente ouve falar bastante de investimentos, de um aumento de investimentos na energia solar, na energia eólica, mas muito tem se falado agora do hidrogênio verde. O que é esse hidrogênio verde? De fato, ele é uma tendência grande para os próximos anos dentro desse universo dos investimentos sustentáveis? Vamos lá, acho que é uma boa pergunta, Thalita. De fato, o Brasil ele tem historicamente uma posição muito vantajosa quando o assunto é fonte de energia renovável, né? Então, a gente tem energia solar, eólica, tem as hidrelétricas. A nossa matriz, quando a gente compara com o resto do mundo, ela já estava historicamente ao redor de 84, 85, até ano passado ficou acima disso por conta das chuvas. Dito isso, a gente tem uma possibilidade de liderar esse mercado de energia renovável no mundo. Hidrogênio verde, ele na verdade é uma discussão que vem muito em linha com o que o Fred antecipou antes, que é a questão da descarbonização da matriz energética mundial. Então, uma das formas de você fazer essa descarbonização é você investir mais em hidrogênio verde. E por que isso? Porque o hidrogênio verde ele tem uma capacidade de armazenamento de energia. Então, você consegue fazer isso de uma forma eficiente. O processo produtivo dele requer a eletrólise. E para você conseguir fazer essa eletrólise em escala, você precisa de fontes abundantes de energia renovável. E é aí que o Brasil entra. Porque a gente, sendo um país com uma matriz majoritariamente renovável, a gente vai ter fonte abundante para a produção desse hidrogênio verde no país. Inclusive, existem estudos que apontam para isso, né? A McKinsey tem um estudo que foi divulgado nessa linha, que coloca justamente o Brasil como um importante player desse mercado e até para fazer o fornecimento disso para o mundo, tá? E aí, quando a gente fala em fornecer esse tipo de energia, obviamente você não tem que olhar só a tecnologia e a oportunidade. Você tem que olhar também todo o arcabouço. Então, hoje você já tem vários países que tiveram esse arcabouço desenvolvido, Japão, Estados Unidos, China,
O Brasil, em 2021, via Ministério de Minas e Energia, ele soltou uma diretriz para o que seria o mercado de hidrogênio verde, mas isso ainda precisa ser regulamentado em mais detalhes, porque, obviamente, só com algum tipo de arcabouço e segurança jurídica que a gente vai começar a ver investimentos. Mas lá dentro do banco, a gente já está vendo conversa com diversos clientes que estão olhando esse tipo de alternativa. Não só como uma alternativa para descarbonizar a matriz destes clientes eles próprios, mas também para fornecer isso para outros ramos e segmentos que precisam passar por esse mesmo processo. Ótimo. E, Marina, na sua visão, hoje, quais são os principais espaços para que a inovação aconteça no mercado de dívidas sustentáveis? Olha, Thalita, é muito interessante isso, porque dentro do BTG a gente sempre se propõe, né, a inovar, trazer soluções diferentes para os nossos clientes, conseguir atender as mais diversas demandas. Então, um ponto que a gente está bastante de olho, que a gente vê que o mercado também evolui nessa direção, é a questão da transição energética, que acho que o mundo inteiro está de olho, mas não só na questão de financiamento de novas fontes de energia renovável, que acho que é o mais comum e, como todos os colegas aqui disseram, o potencial do Brasil para esse tipo de energia é imenso, mas também pensando no financiamento daquela empresa que ela é mais intensiva em carbono, então financiar essa jornada de transição, seja com elaboração de um plano para redução dos gases de efeito estufa ou financiar atividades dessa empresa que vão gerar mudanças estruturais para uma menor emissão, para auxiliar ela nessa jornada que muitas vezes acaba sendo marginalizada por ser visto uma empresa aí que hoje contribui mais com a pegada de carbono, mas que a gente acredita que ela pode ter um papel fundamental, principalmente esse tipo de empresa, na redução das emissões no Brasil, né, porque são os principais emissores e a gente busca auxiliá-los nessa redução. Então, esse é um grande potencial, né, pensar na transição também dessas empresas, né, não deixá-las de lado. E acho que acompanhando sempre, né, no dia a dia, as discussões, a gente vê que tem surgido cada vez mais novos rótulos. Então, o rótulo de gênero, o rótulo azul, que inclusive a gente participou aí como coordenador líder da oferta da primeira debênture azul do Brasil, que teve aí alguns outros marcos, né, a primeira de uma empresa privada na América Latina, a primeira missão ao mercado do mundo no setor de saneamento com esse rótulo. Então, isso já abre porta para uma quantidade de discussões enormes, olhando principalmente para o saneamento no Brasil. Então, todas as empresas, né, isso foi muito bom ver que, a partir desse momento, várias empresas de saneamento vieram nos procurar para entender mais sobre o rótulo. Então, talvez empresas que não tinham essa visão de que podiam entrar numa emissão a mercado com algum tipo de rótulo, começaram a enxergar essa possibilidade de outra forma. Então, nesse sentido, acho que essa inovação contribui também do lado do emissor de enxergar lá dentro uma possibilidade que ele não via antes, né? Então, foi bacana que essa emissão da VRK, que foi que a gente contribuiu, ela foi reconhecida por diversos prêmios, recentemente o prêmio do The Innovators, que é um prêmio da Global Finance, uma revista internacional que faz a premiação para as principais inovações em finanças sustentáveis. Então, é mais uma forma de certificar que a inovação também acaba trazendo mais companhias, mais bancos, mais players para esse mercado que tem que crescer aí de todos os lados, com todas as partes envolvidas. Obrigada, Marina. Fred, vocês todos já comentaram que são diferentes players envolvidos numa emissão de dívida sustentável. Como que esses diferentes players podem contribuir para impulsionar essa agenda ESG nas empresas? É muito interessante ver que uma emissão bem sucedida ela requer a participação de muitos players, né, de muitas partes. O emissor, os investidores e todos os intermediários, né, envolvidos na estruturação financeira de ESG. Normalmente costuma ser um sindicato, que a gente chama de sindicato, ou seja, vários bancos trabalham numa operação bem sucedida, e obviamente isso para vender ou colocar, né, no mercado perante a muitos investidores. Essa é a realidade para a dívida, mas também para o equity, assim, para a renda variável. Então isso não é nada específico, né, do mundo de dívida. E cada um tem alguma coisa que ele pode fazer, obviamente, para avançar nessa nossa temática de hoje, né, obviamente. Do lado do emissor, a gente gosta de organizar um pouco, né, quando o cliente nos pergunta, eu quero fazer, eu preciso fazer, mas eu não sei como. A gente gosta de colocar assim 3 passos para começar. O primeiro, quem vai tocar ESG na sua empresa? Então, qual é a governança de ESG? Vai ter uma área, vai ter um head ou uma head?
de preferência uma pessoa sênior, né, para mostrar internamente e externamente a importância, a relevância, e para quem reporta. É para o conselho, é para o presidente, para a presidência. Então isso é importante saber quem vai ser responsável, né, por definir toda essa área. Importante ressaltar assim, que ESG está se tornando cada vez mais técnico, né? A gente pode falar de direito de comunidades e povos indígenas, a gente pode falar de energia renovável, a gente vai falar de carbono. É muito complexo, então você precisa ter uma área com pessoal qualificado para isso. Segundo ponto que a gente sempre coloca é materialidade. Nesse ponto que a gente estava colocando, assim, não dá para resolver todos os problemas no primeiro dia. Então a gente sempre recomenda para a empresa que ela define o que a gente chama de mapa de materialidade, que é nada mais que falar o que é relevante para a empresa, o que ela consegue mudar com um impacto positivo. E a gente sempre prefere ter um pouco menos, né, objetivos do que um pouco mais. Um pouco menos, a gente vai mais no detalhe, a gente consegue ter um impacto. E a terceira recomendação, o approach com o emissor, são as métricas. Você definiu o que era, você sabe quem vai tocar, você sabe o que você quer, como é que você vai acompanhar isso? Quais são os dados? Sem dados a gente não avança, a gente sabe disso. E o ideal é que a remuneração variável dos executivos ou do gestor, ela já tenha um pedaço, uma porcentagem que seja relacionada a ESG. Porque a gente sabe que com incentivo as coisas avançam mais rápido. Então, para começar, assim, no lado do emissor, sendo super, né, bem high level, assim, bem pragmático, é muito desse jeito que a gente coloca. Do lado dos intermediários, pareceristas, bancos, como a Marina colocou, inovação é muito importante. Então, tem o Blue, tem o Gender, tem o carbono também, que a gente está participando muito no crescimento desse mercado. Tem muita coisa que o intermediário pode colocar para cutucar, né, sugerir soluções inovadoras para as empresas, para que o setor financeiro consiga financiar a transição. A gente não quer apenas financiar os melhores, a gente quer que a economia mude. E isso é a maior oportunidade financeira, né, da história, é essa, assim, essa mudança de patamar. E o terceiro ponto, talvez, do lado dos investidores, também continuar essa sofisticação. E eu estou quase esquecendo aqui o Estado, mas tem uma força, uma responsabilidade, vamos dizer, tanto, e saíram algumas matérias nos últimos dias, criar um mercado de carbono, criar uma taxonomia brasileira de investimentos verdes, fazer uma emissão do próprio Tesouro Brasileiro. Tudo isso ajuda muito a fomentar esse mercado. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Ótimo, obrigada, Fred. A gente está finalmente caminhando para o final dessa nossa conversa. E antes disso, eu queria perguntar para você, Luísa. Quando a gente fala de ESG e de finanças sustentáveis, a gente está falando de objetivos que são globais, de padrões que estão amadurecendo também de forma global, mas a gente tem questões que são específicas de regiões, que têm diferentes prioridades, diferentes urgências e também diferentes realidades, né? Como equalizar isso, né? Como equilibrar esses padrões e essas urgências globais com essas características regionais quando a gente vai fazer uma seleção e uma avaliação de projetos sustentáveis? Perfeito. Acho que aqui eu vou retomar um tópico que a gente tratou no começo da conversa, que era a questão de você ter um approach holístico, né? A gente brinca que não existe uma receita de bolo de como fazer, porque mesmo quando você está tratando de um mesmo setor, que tende a ser mais parecido, né, as empresas que estão atuando nele, mesmo assim a gente tem estratégias de negócio diferentes, que muitas vezes vão ter temas que impactam de forma diferente, seja do lado ambiental ou social. E ainda que impactem de forma similar, as empresas têm governanças diferentes e direcionamentos diferentes, o que pode levar a resultados distintos. Então, acho que o Fred tocou na pergunta anterior em um ponto super importante, que é a questão de você identificar a materialidade. A materialidade, normalmente, ela caminha de forma setorial, então você consegue identificar o que é relevante naquele setor, mas você tem uma análise específica de empresa também. Ok, esse é o framework de setor. O que essa empresa tem e como isso está convergindo ou divergindo ou o que deveria ser olhado. Via de regra, a gente tende a sempre fazer o que a gente chama de matriz de materialidade, que nada mais é do que uma nova forma de olhar riscos e oportunidades, né? A gente está muito acostumado historicamente com matriz de risco, só que agora a gente fala em matriz de materialidade. E quando você vai expandindo os temas ambientais, sociais, agora a gente vê, por exemplo, a questão climática ganhando uma enorme relevância, porque a gente sabe que vai ter impacto
na pauta de negócio. Então, eu diria que o primeiro caminho seria você fazer essa matriz de materialidade para você, de certa forma, tentar identificar o que é importante. Isso identificado, você vai ver como a companhia está lidando com aquilo. E nesse ponto, dado e mensurabilidade é super relevante. Então, hoje se fala muito, por exemplo, em indicadores de impacto, para você avaliar o impacto tanto ambiental quanto social que determinadas iniciativas podem ter. Tanto é, e aí conectando até com a pergunta sobre dívida, né, ESG, hoje, a maioria das dívidas ESG tem algum tipo de mensuração desse impacto ou de como a companhia está em relação às metas que ela se colocou. Então, não só você tem um compromisso, né, que é algo que vem de uma forma voluntária, mas você também tem uma forma de identificar e mensurar como ela está tratando esses temas. Não quer dizer que empresas de um mesmo setor ou empresas parecidas vão tratar as coisas da mesma forma. Também não quer dizer que existe uma forma certa e uma errada. Mas desde que você tenha os dados e consiga tomar uma decisão informada com base nele, fica muito mais fácil você fazer essa avaliação. Ótimo, muito obrigada. Eu queria então finalizar agradecendo mais uma vez ao Fred, a Luísa e a Marina. Foi muito rico e muito bom estar com vocês nesse momento, e queria agradecer também a todas as pessoas que tiveram com a gente. Muito obrigada.